Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que mistura tecnologia, estética e odontologia digital, que é o código X. Aquele código misterioso cheio de letras e números que define exatamente a cor que você está vendo na tela do computador. Vocês já repararam que quando a gente fala em tons dentais tipo A1, A2, 2M2, cada monitor, cada impressora e até cada software mostra um tom um pouquinho diferente, né? Pois é, isso acontece porque por trás dessas cores existem modelos matemáticos de RGB, HSV e X. E entender esses códigos é essencial para quem quer produzir cor com precisão, seja num projeto digital, num render de prótese, numa situação clínica ou até na criação de conteúdo visual para o paciente. Hoje eu vou te mostrar como que esse código X é formado, como que ele se relaciona com RGB e com HSV e como pode usar isso na prática para deixar suas apresentações, seus planejamentos e quem sabe até as suas impressões 3D com fidelidade de cor realista, quase igual à luz clínica. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, bora entender como a ciência das cores pode transformar o teu fluxo digital na odontologia. Vamos falar um pouquinho sobre essas siglas todas que eu falei para você. A primeira sigla que eu quero falar é o RGB, que basicamente é o vermelho, o verde e o azul, ou Red, Green and Blue. E é um modelo de cor usado por letras, monitores, celulares, scanners e câmeras. Cada pixel é formado por 3 luzes, vermelha, verde e azul, e mistura essas luzes em intensidades diferentes, que vão de 0 a 255, formando qualquer cor. Vamos dar um exemplo então. O RGB 255, 255, 255 seria exatamente o branco, onde tem todas as cores juntas nesse número. O RGB 000 seria o preto, ou ausência total de cor. E o RGB 255, 0 e 0 seria o vermelho puro. E vendo na prática, é muito usado na odontologia digital, renderizando 3D e em design de interfaces. E é um aditivo, quanto mais luz, mais claro, diferente de uma tinta, que é subtrativo. Qual outra sigla que eu quero explicar para vocês? Seria o HSV, que seria matiz, saturação e valor, ou em inglês, o Hue, Saturation and Value. E o modelo da cor HSV, ele é uma forma mais intuitiva de representar as cores. É mais próximo da maneira como o ser humano percebe, em vez dos números frios do RGB. É uma forma de representar cores mais próxima da percepção humana. Em vez de escrever a cor por luz, como RGB, ele descreve como ela aparece. E o Hue, que seria matiz, ele representa qual cor está sendo usada no círculo cromático. É uma medida em graus, que vai de 0 a 360, formando um círculo de cores, onde o 0 grau é o vermelho, os 60 graus é o amarelo, 120 é o verde, 180 é o ciano, 240 é o azul e 300 é o magenta, voltando ao vermelho no 360. E pense no tom da cor, e dando como exemplo, se você girar o controle do Hue, vai passando do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o azul, para o roxo e novamente para o vermelho. E o que seria então o S? O S seria a saturação, é a pureza da cor, o quanto ela é viva ou o quanto ela é desbotada ou lavada. Vai de 0, que é sem cor, até 100%, que seria uma cor totalmente pura. O 0% seria o cinza e o 100% seria uma cor intensa. Quando a gente reduz a saturação, a cor fica mais pálida, mais pastel ou mais acinzentada. E o que seria o V? O V seria o valor ou o brilho, e ele indica a luminosidade, o quanto de luz tem naquela cor. E ele vai de 0%, que seria o preto total, até o 100%, que seria a máxima claridade. Diminuir o V, a gente escurece a cor, e aumentar o V, a gente clareia. E um exemplo prático, o vermelho puro, ele seria um H 0 graus, onde a gente vai ter a matiz vermelha, o S de 100%, que é totalmente saturado, e um V também de 100%, que seria totalmente brilhante. Para tornar ele mais rosado, a gente aumenta o V, mais luz, e reduz o S, menos saturado. Tornar ele vinho, a gente diminui o V, menos luz, e mantém o S alto. E a gente fazer uma comparação entre eles. O modelo RGB é ótimo para máquinas e telas.
E o HSV é ótimo para nós humanos que enxergamos as cores, porque é mais intuitivo. Você pensa em qual cor H e o quão viva que seria o S e quão clara que seria o V. E avaliando tudo isso, a gente começa a pensar numa nova sigla, que é o X. O X é uma forma hexadecimal de representar as cores, que aparecem em telas, monitores, impressoras, softwares de design de CAD, entre outros. E o nome de hexadecimal vem de um sistema numérico, que usa 16 símbolos em vez de 10. São os decimais de 0 a 9 e as letras de A a F. Ou seja, o A seria o 10, o B o 11 e assim sucessivamente até o F que chega no 15. Com isso formamos o sistema hexadecimal, do 0 até o F. A estrutura do código X é uma cor que tem 6 dígitos, que são organizados assim. RR seria a intensidade da cor vermelha, GG a intensidade do verde, BB a intensidade do azul. Cada par vai de 0, que é 0 de cor, até FF, que é a máxima intensidade, que seria o 255 no sistema decimal. E vamos pegar um exemplo prático. Uma cor de RGB e convertê-la em X. Por exemplo, se eu tiver uma cor de RGB 213, 199 e 168. Essa é a cor do tom 2M2 do nosso exemplo anterior. Convertendo cada valor decimal para hexadecimal, a gente tem então o vermelho, 213, a gente vai fazer uma divisão desse 213 por 16 e vai chegar em 13, restando 5. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse número em partes de 16 e ver o que sobrou. Então a gente tem 13 partes de 16, restando os 5. A gente pode fazer o mesmo exemplo desse caso para o verde, fazendo 199 dividindo por 16, vai ser 12 partes de 16, restando 7. E no azul a mesma forma, 168 por 16, são 10 partes de 16, restando 8. E juntando tudo isso, a gente vai formar um número. Hashtag, que é o número X, D5C7A8. E esse é o código X para a cor RGB 213, 199, 168. Vamos trazer alguns exemplos para tentar explicar melhor isso. Se pegarmos o branco, que é 255, 255, 255, o número X, ou o código X dele será a hashtag FF, 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 pela divisão que a gente tem. No preto, que os números são 0, 0, 0, o código X dele vai ser 00, 00, 00, porque a gente não vai ter cor nenhum para ele. E se a gente pegar, por exemplo, o vermelho puro, daquele exemplo anterior, ele é 255, 0 e 0. Ou seja, o seu código X é FF, 00 e 00. Só o canal vermelho no máximo. O verde puro vai ser 0, 255 e 0, onde o seu código X vai ser 00, FF, 00. E o azul puro, que vai ser 0, 0 e 255, o seu código X vai ser 0000 FF. Só o azul no máximo. E num tom dental, como a gente explicou antes, 213, 199, 168, o nosso código X vai ser D5C7A8. Que seria, na verdade, um bege amarelado natural. Profissionalmente, para a odontologia digital, quando a gente trabalha com design de dentes, resinas, guias e próteses, a gente usa o X em Photoshop, Canva, PowerPoint ou outros sites. E o RGB em CAD-CAM, Mesh Mixer, Exocad e Blue Sky. E agora eu quero ir para o computador, abrir um software, nesse caso vamos abrir o Blue Sky, e eu vou querer mostrar para vocês a mudança de cor quando a gente vai desenhar um projeto, para que um dente que a gente planejou tenha a cor mais próxima de uma cor de dente. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Olha aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui no meu computador uma forma da gente trocar essas cores e fazer com que elas sejam mais próximas de um dente, por exemplo. Vou dar um exemplo num dente aqui. Eu tenho um projeto aqui que eu fiz de uma prótese sobre um dente e eu quero modificar a cor. A gente aumentar aqui, ó, a gente tem uma cor branca, né, que foi escolhida aqui pelo software, já está pré-configurado para escolher essa cor, mas a gente consegue modificar essa cor da cor que a gente quiser. Isso para uma visualização é muito interessante. Mas para que cor que a gente vai mudar? Tem duas formas, né? E como que a gente poderia fazer para acertar uma cor de dente mais próxima, né? A gente vai escolher a cor, né? A gente tem todas essas questões de que a gente pode escolher
tons de vermelho, tons de verde, de azul, mas qual a cor que é mais próxima de um dente? Uma forma que eu acho interessante, a primeira forma, é a gente fazer isso perguntando aqui para o nosso ChatGPT. Qual o código X para dentes? Achei muito interessante, ele nos traz algumas respostas, né? Então ele vai nos mostrar, por exemplo, valores aproximados de dente. Então ele nos traz uma tabela e eu vou deixar para vocês essa tabela de dentes aqui da cor mais próxima, então tanto do código X quanto do RGB, e ele nos trouxe essas informações para a gente poder trabalhar. Vamos lá então, uma cor de dente A2, por exemplo. Ele nos trouxe aqui um código X, que seria o hashtag, né, que é o do código EBD383. O que eu faço? Eu posso simplesmente recortar e colar esse número. Ctrl C, vou voltar lá no meu projeto do meu dente, eu vou clicar em cima dessa parte branca. Eu estou fazendo isso no Blue Sky, mas a gente pode fazer isso em vários outros softwares. E eu posso escolher uma cor customizada. Então, adicionar cor customizada, a gente vai abrir esse HTML aqui, que seria onde a gente vai colocar, né, a nossa cor. Eu vou apagar e vou colocar a cor que eu escolhi. Olha o que acontece, ele mostra essa cor aparecendo aqui e eu dou um OK. O nosso dente ficou com a cor que o nosso ChatGPT disse que seria uma cor, vamos ver aqui qual delas que é, uma cor A2. Visualmente ela pareceu muito escura. Então a gente poderia, por exemplo, copiar uma cor de um B1. Então eu vou aqui e vou copiar esse B1. Ctrl C, vou voltar no meu projeto, vou aqui, vou apagar essa que eu tinha e vou colocar essa nova cor. E ele já deu uma cor um pouco mais clara, né? Eu dou um OK. Eu posso também, nesse caso do Sky, adicionar a cores customizadas. Dou ela aqui e dou OK. E meu dente já ficou um pouquinho mais da cor próxima do que eu queria, que seria um B1. Essa é uma forma da gente poder trabalhar. Mas qual outra forma que eu poderia fazer para escolher uma cor? Uma outra forma interessante era eu, por exemplo, ir lá no meu Google ou pegar uma foto de um paciente, uma foto que a gente fez, num bom sentido, roubar aquela cor. Então, vamos ver aqui, sorrisos. Eu vou botar aqui. E ele vai nos mostrar várias fotos de sorrisos. Vou salvar, então, essa foto aqui no meu computador. Salvei. OK, ele está na minha área de trabalho. Abro aqui, então, a minha foto. E eu vou aqui no meu software do Paint. Qualquer um pode baixar também, é um software gratuito para poder trabalhar com imagem. E eu vou trazer essa minha foto do sorriso para cá. OK? Vamos aumentar um pouquinho para visualizar melhor. E vamos pensar assim, ela não tem uma grande qualidade, mas o que eu quero? Eu quero a cor desses dentes. Eu poderia pegar uma foto com uma qualidade melhor, enfim. E o que eu faço? Eu vou aqui escolher a cor. Vou nessa aba de conta-gotas e eu clico em alguma área que eu queira de algum dente aqui e ele vai me abrir então a cor que eu escolhi. Vou nesse círculo aqui e ele tem esse número, esse X, código X, que ele me mostrou desse dente. Eu vou copiar, Ctrl C, vou voltar lá para meu planejamento, né? E vou novamente modificar a cor aqui e vou colocar aquele código que ele me enviou. Vou apagar esse que tem e vou colocar o outro código e dou OK. O que vai acontecer? Meu dente vai ter uma cor mais aproximada relacionado à foto do dente que eu fiz. Então, isso é muito interessante. Quando a gente vai fazer planejamentos tridimensionais, a gente pode, então, copiar cores de outras fotos ou ter cores já pré-estabelecidas a partir de uma tabela que a gente gera, ou essa tabela que eu deixei para vocês, a gente copiar essas cores e em nossos projetos 3D a gente pode melhorar essa questão e não ter dentes que foram pré-configurados, brancos, enfim, a gente vai fazer com que essa cor seja mais aproximada da cor que a gente quer. A gente pode utilizar isso para tudo que é tipo de cor, mas para formatos de visuais de dente, para dentes onde a gente vai visualizar, é interessante a gente, quando for apresentar, ter essa cor mais próxima de um dente mesmo. Então é isso aí, pessoal. Agora você já sabe o que é o código X, como ele se relaciona com o RGB e o HSV e principalmente como usar isso na prática para trazer fidelidade de cor para os seus projetos digitais.
seja num render, seja numa prótese impressa em 3D ou numa apresentação clínica. Quando a gente entende os padrões de cor, deixa de trabalhar no olho e passa a trabalhar com ciência e precisão, falando a mesma língua que os softwares, as impressoras e os sistemas digitais. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a cor com outros olhos, literalmente, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam, aprendam e possam trabalhar com um sistema de cores dentro da odontologia digital. Aqui no canal o foco é transformar conhecimento técnico em prática, unindo tecnologia, ciência e odontologia moderna. Até mais!